Boa noite, pessoal! Em plena sexta-feira, estamos aí com uma live super legal, que hoje a gente vai falar sobre as crises e o desenvolvimento pessoal do superdotado e o quanto isso pode fazer com que alguns relacionamentos percam aí o seu sentido, né? E para falar um pouquinho sobre isso hoje, eu estou aqui com a Simone e com a Daphne, que fazem um grupo de adultos comigo, e a gente vai debater aí sobre esse assunto. Então, vou aceitar aqui as duas, peraí. Peraí, gente. Aê. Oi, Dafi. Oiê, Aê. Oi, Simo. Tudo bom? oi, boa noite, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo super Então tá bem. bom. Não vai ter problema de áudio hoje. Hoje não. Meninas, eu já falei pro pessoal, né, que hoje a gente vai falar, então, sobre crises. E crises a gente pensa, assim, às vezes que são coisas ruins, mas não necessariamente. Hoje a gente vai falar sobre isso. E o quanto o nosso desenvolvimento pessoal, às vezes, dentro da superdotação, e não é todo superdotado que vai fazer esse caminho, né? Mas muitas vezes faz com que a gente acabe perdendo aí relacionamentos no caminho, né, na nossa trajetória de vida. Sejam relacionamentos de amizade, sejam relacionamentos amorosos, até vínculos familiares que acabam deixando de fazer sentido. Então, queria que vocês se apresentassem para o pessoal, falassem um pouquinho de vocês, do nosso trabalho, para a gente começar a falar sobre isso. Daphne, quer começar? Pode ser. Para quem ainda não me conhece, né, eu trabalho já com altas habilidades desde 2010 e faço o grupo, então, né, com a Simone e com a Giovana, hoje num formato online. E, além disso, trabalho com psicologia clínica, né, com principalmente pessoas com alta sensibilidade, altas habilidades, né, trato, né, de outras questões de ansiedade também, assim, né, e diversas demandas que vêm até nós, mas principalmente, né, olhando para essa questão da neurodivergência hoje, né. Então, além disso, também faço avaliação, apesar de no momento estar mais focado na clínica do que nas avaliações neuropsicológicas, mas já fiz muito tempo, né? Sempre trabalhei com avaliação desde que me formei, então estamos aí para falar um pouquinho hoje sobre esse tema que é tão polêmico, que eu pus lá algumas coisas, todo mundo, meu Deus, eu me identifico. Então vamos ver o que vai sair hoje da live. Isso aí. Simo, por favor, se apresente para todo mundo contando um pouquinho de você. Então, meu nome é Simone, né? Sou psicóloga da abordagem junguiana, que a gente chama de psicologia analítica, né? Trabalho atualmente na clínica, atendendo criança, adolescente, adulto, em geral, público em geral, mas também uma boa parte da minha clientela é de superdotados. Eu comecei a me interessar pelo tema da superdotação em 2006 e fui trabalhar efetivamente com essa parte de avaliação de superdotado e também outros trabalhos como orientação para pais, psicoterapia e tudo mais, em 2011, que daí foi quando eu conheci a Daphne, né? A gente trabalhou juntas. Depois eu conheci a Giovana, que também foi colega de trabalho, né? Então já tem uma longa caminhada e tem um carinho muito especial por tudo que seja relacionado com superdotação, porque eu acho que ainda no Brasil as pessoas, né, da área de educação, de psicologia e de várias outras relacionadas aí ao trato com o ser humano, ainda tem uma carência muito, muito grande assim, de conhecimento a respeito, né? Do que é a condição, de quais as necessidades, o que precisa ser cuidado, e muito superdotado, não sabendo, não se conhecendo e com muitas ideias equivocadas a seu respeito, né? Até eu acho que esse que é o link que a gente faz com o tema de hoje. Ah, essa situação só acontece com superdotado? Não, né? Mas pessoas que têm muitas ideias equivocadas a seu respeito, e esse tipo de situação fica mais alarmante, vamos pensar assim. E acho que essa é uma das questões que o superdotado, por desconhecer que a superdotação envolve muito mais do que só aprendo fácil ou né, tenho um talento muito grande em alguma área, por desconhecer todo o resto que envolve a superdotação, acaba chegando na idade adulta muito perdido nessa questão de relacionamento, porque aquela máxima de que para a gente ser dois, primeiro a gente tem que ser um, saber quem a gente é, o que a gente precisa e comunicar isso para o outro, né? Aí, então é um tema muito relevante para o público superdotado, né? Perfeito, Simo. Eu queria começar pensando
nessa questão das crises, né? Porque, como você falou, muitas pessoas às vezes não vão ter um autoconhecimento, e não é porque é superdotado que a pessoa vai nascer com um chip ali de uma inteligência emocional, uma inteligência intrapessoal, né? Muito pelo contrário, às vezes até tem assim um lado tão racional que é difícil de trabalhar essa questão mais emocional, né? E que por vezes a gente se depara aí na nossa vida com algumas crises, sejam elas por questões extrínsecas a gente, né? A perda de alguém, uma mudança muito forte na vida, ou às vezes crises internas que a gente sabe aí que a depressão existencial também é uma questão na superdotação, né? E quando a gente se depara com isso, muitas vezes a gente vai mudar a forma como a gente se vê. E eu acho que esse é o start, né? Para que a gente comece a realmente se conhecer. Que a gente não comece a colocar o valor de quem nós somos ou as coisas que a gente precisa ter na vida para ser feliz no externo, né? E aí eu refiro uma teoria que a gente fala muito lá no grupo de adultos, que é a teoria do Dabrowski, né? Da desintegração positiva. A primeira vez que eu ouvi falar nessa teoria, eu falei, gente, como é que desintegrar vai ser positivo, né? Parece ser uma coisa péssima. E aí, quanto mais eu fui lendo, mais eu fui entendendo que não, né? Que as crises, elas servem justamente pra gente se autoatualizar, pra gente entender quem a gente é e não colocar na mão do externo, né? E aí eu não coloco uma pessoa em específico, mas às vezes coloca a questão de ter sucesso como ter dinheiro, ter fama, né? Não como ser algo que a gente tá ali feliz de fazer. Às vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa felicidade em coisas externas e não em simplesmente na nossa responsabilidade de fazer, né, isso acontecer no nosso dia a dia. Então eu queria ouvir de vocês um pouquinho, assim, o que vocês percebem nos pacientes de vocês que geram essas crises e dessas crises o que vem? O que vocês percebem na clínica? Então, Fica lá, vai lá, depois eu Dati. falo. Não, pode falar. Não. Uma coisa assim que eu percebo muito, né? É, como na psicologia analítica a gente trabalha muito essa conversa entre a consciência e o inconsciente, eu percebo muito, né, as pessoas acometidas ou tomadas, né, de uma sensação de, nossa, né, ou vamos pensar assim, uma depressão, essa vida não está fazendo sentido para mim, ou às vezes absurdamente irritada com as pessoas da vida dela, né, conflitos de relacionamento, ou o que seja. Então, as pessoas chegam com incômodos, e claro, que já tentaram de várias formas buscar soluções para isso, e daí pensa assim, não, estou precisando de uma ajuda profissional, né? Vamos lá dar uma olhada nesse incômodo. E muitas vezes realmente precisa desse auxílio do olhar de um analista para começar a entender que está se incomodando com a coisa errada, que está... como é que eu posso falar assim? Vai de parar e entender bem o que está surgindo ali naquela pessoa, para daí realmente começar a pensar em como que lida. Porque ela tá só tomada por uma emoção, né? Tá tomada por um incômodo, por algo que não tá legal. Mas, de repente, como o superdotado tem essa questão de ser muito inteligente, conseguir raciocinar de uma forma lógica, intelectualizar muito, muitas vezes a pessoa cria espontaneamente explicações que são lógicas, razoáveis, mas não são a verdade. E daí, se a gente parte de um falso pressuposto, a gente não consegue pensar numa estratégia para lidar com o problema, né? Então, eu percebo que sim, no trabalho de análise, as pessoas vêm muito equivocadas a respeito do que realmente está acontecendo. Então, precisa primeiro um momento de entender a situação com mais clareza, sem essas explicações que surgem muito imediatas e equivocadas, para daí realmente pensar o que faz a respeito. Então, às vezes, a pessoa está muito lá desiludida com o parceiro amoroso, de repente ela começa a perceber que o parceiro amoroso não tem nada a ver com aquilo, é que ela que tem que dar conta de certas coisas, o outro não tem que, né, levar ela de arrasto e por aí vai. E assim, eu entendo que o superdotado, por ter uma forma de funcionar diferente, e muitos terem passado uma boa parte da vida tentando se adaptar, tentando ser o que não é, tentando agradar, tentando não chamar atenção, né, daqueles que são tímidos, então, né, deixa eu dar um jeito aqui das pessoas pararem de reparar em mim e por aí vai. Geralmente, eles nunca pararam muito assim para pensar assim, não, o que eu sou de fato? Deixa eu gostar de quem eu sou, deixa eu cuidar de quem eu sou, né? Então, daí, tu chega na idade adulta, às vezes com algumas questões, alguns conflitos,
E uma grande parte desses conflitos vem do fato de que eles estão tentando ser o que eles nunca vão ser, ou não estão querendo ser algo que é muito forte neles ali, né? Às vezes vincularam com outros, assim, baseados num falso selfie, que a gente fala muito no grupo, né? Em máscaras que eles criam. Ah, achei um jeito de estar bem aqui no mundo, né? E tudo, mas não é algo que realmente condiz com o ser da pessoa, e uma hora esse ser começa a se manifestar, ele começa a dizer, pelo amor de Deus, isso aí não tá legal, isso aqui eu não vou achar realização nunca na minha vida se continuar fazendo assim, cara, né? A E gente... daí vem essa questão de buscar um trabalho aí, né? É a crise que vem dizer, por favor, muda a rota, que desse jeito você tá fazendo uma violência contra a sua natureza, né? Eu ia apontar que a gente ouve muito isso no grupo de adultos, né? Nossa, no começo do relacionamento eu sou legalzão, eu dou conta de tudo, eu consigo, sabe, me moldar, eu tenho muita percepção do que o outro precisa, do que o outro quer, então eu consigo suprir isso. Não é no sentido assim de querer manipular a pessoa, enganar, é no sentido de querer, né, que essa pessoa goste, que agradar essa pessoa. Só que a longo prazo isso não se mantém. E aí, quando a pessoa muda para quem ela realmente é, a coisa cai, né, por água abaixo. E aí vem uma crise, né? Será que a pessoa realmente gosta de quem eu sou? Mas será que você realmente mostrou quem você realmente é, né? Até, né, vocês estão falando e eu estou lembrando de alguns diálogos que eu tive durante essa semana com algumas pessoas do consultório, né? E uma delas me perguntou, Daphne, qual que é o problema, né? Por que que a gente arruma encrenca, né, nos relacionamentos? Que uma vez eu tinha falado isso numa live e ela veio me perguntar. E eu disse, olha, o que eu vejo na superdotação é que muitas vezes existe uma estrutura que aprendeu a vincular muitas vezes pelo serviço, né? Uma criança que ela foi muito elogiada, uma criança que sempre fez coisas bonitas e bem feitas e, né, não lidou muito bem às vezes com algumas frustrações, né, de ter dificuldades para fazer as coisas. Então, as pessoas ficam muito mal acostumadas com essa pessoa multitarefa que está sempre funcionando para cuidar e para servir, né? E aí ela se acostuma a ser essa pessoa que está vinculando pela dor, às vezes, está vinculando para salvar os outros, né? Está vinculando como se o outro fosse uma missão assumida na sua vida, né? E aí o que eu vejo é que quanto mais essa pessoa vai amadurecendo, ela vai percebendo às vezes que esse jeito que ela grudava, essa engrenagem que ela tinha de vínculo não funciona mais. E aí, acho que alguns relacionamentos vão ficando pelo caminho quando essa pessoa amadurece, vai para uma desintegração, uma crise ali que traz para ela um novo olhar, né? E até uma coisa que eu gosto muito de pensar é que essa crise não acontece só emocionalmente, né? Eu tô até com um livrinho aqui, o Realidade Somática, do Stanley Kellman, que ele fala sobre a importância da gente entender que o nosso corpo também passa por isso. Né? A gente tem um corpo de criança, depois a gente tem um corpo de adolescente, a gente tem um corpo de adulto, a gente tem um corpo de idoso, que tem um tempo, cada corpo vai ter o seu tempo. E com isso a gente vai ter formas de vincular com a gente e com o outro, né? E naturalmente esses tempos internos, eles vão refletir alguns endings que o Kelleman traz ali, né? Que combina muito com o Dabrowski, que é isso, tipo, quando parece que não faz mais sentido eu estar no mundo daquela forma que eu tinha, e eu preciso então passar por uma etapa de um middle ground, que eu não sei o que está acontecendo, não tenho mais forma, tá tudo esquisito, eu acordo, não sei nem onde é que eu tô morando direito, não sei nem que corpo é esse, não sei nem que amigos são esses, eu vou no lugar que eu sempre ia e eu acho tudo estranho, né? E de repente eu vou e descubro, tá, tem um novo jeito de eu poder estar no mundo. Eu quero vincular de uma outra forma, que não precise me machucar mais, né? Para eu não precisar ser esse falso self. Então eu vou lá e eu passo pelo que o Kelleman vai falar aí de etapa formativa para criar um novo corpo que vincula de outro jeito com o mundo, né? Então, algumas coisas que eu vejo nos processos da clínica aí, respondendo um pouco a tua pergunta, Gi, é bem essa etapa formativa que a gente vai ajudar a pessoa a lidar com esse ending, que ela chega pra gente no ending, né? Quando nada mais faz sentido, quando ela não sabe mais quem ela é, né? Desintegrada. E ela pede ajuda para dizer, gente, que referências eu tenho agora, né? Como é que eu atualizei meu sistema operacional e de que forma que eu posso atualizar para ser mais saudável comigo, né? Então, acho que é por aí um pouco aí, pra gente começar a brincadeira. Eu quero fazer já uma parte de uma imagem que eu acho muito bacana. Desintegrar e desvincular para fazer um outro vínculo não necessariamente precisa... quer dizer,
pode acontecer com a pessoa que já está na tua vida. Vamos pensar Claro. assim, né? Não é assim, nossa, então sempre vai ser uma ruína, isso aqui acabou, não tem jeito. Não, às vezes duas pessoas que têm tudo a ver, que poderiam estar caminhando de um jeito muito legal, estão numa dinâmica que não é bacana. E a hora que larga os bets, não vamos deixar de fazer assim, abre um espaço para pensar um jeito mais legal de estar juntos. Eu penso muito naquela imagem assim, sabe quando duas pessoas se colocam uma de costas para outra e engancham os braços assim, e uma pode carregar a outra nas costas, né? Tem relacionamentos que fica assim, né? O outro me carrega nas costas, daí eu carrego o outro nas costas, né? E vai indo, e fica sofrido. Se tem uma subida, então, esses momentos difíceis da vida fica pior ainda, né? Eu tenho que carregar o outro, depois o outro me carrega, a gente vai se revisando. De repente, desengancha, né? Já que a Daphne falou do gancho, desengancha. Vira um de frente pro outro, olha no olho, dá a mãozinha e vão de mão dada, junto vai muito mais leve, né? Então, às vezes, tem relacionamentos que fica muito uma coisa de jogar pro outro e eu me sacrifico e eu cobro do outro e dá para mudar essa dinâmica e não necessariamente a pessoa, né? Claro que se alguém insiste em estar numa coisa mais doentia, daí é algo para se pensar. Mas às vezes são duas pessoas muito legais, com muita boa vontade, que não estão sabendo como é que faz, vamos pensar assim. Perfeito, Simo. Isso me veio várias pessoas que eu atendo que passaram por situações, às vezes, até de ter que terminar o namoro para voltar a namorar com a mesma pessoa, né? E às vezes, assim, né? De casar com essa pessoa depois, né? Ou então, às vezes, uma amizade. A gente não fala muito de lutos de amizades, mas, né? Isso foi uma coisa que a Gi me falou uma vez que eu fiquei pensando, nossa, realmente, a gente não fala dos lutos de amizades, né? Dos divórcios de amizades que acontecem. E às vezes a gente precisa se afastar por um tempo daquela pessoa, né? Para que cada uma vá cuidando das suas questões e amadureça naquilo para depois a gente voltar a conviver e dizer, nossa, vamos combinar um novo jeito de estar junto aqui, né? Então, existe muito isso mesmo, né, Simo? Porque às vezes não é porque é superdotado que está pronto, né? Muitos superdotados, eles não estão em um nível de desintegração que traz uma maturidade gigante para lidar com as relações. Eles também estão na sua busca de descobrir como é que eles funcionam melhor, né? Então, dentro disso, às vezes eles precisam de um tempo para organizar algumas coisas para poder vincular de um jeito muito mais saudável, né? E se a gente pensar na sensibilidade do superdotado, que às vezes as coisas impactam muito mais, o superdotado tende a querer manter tudo muito planejado, orquestrado e controlado. E daí ele fica segurando porque ele não quer deixar a crise acontecer. Mas aí a crise não acontece e não vem a solução da crise, que é algo melhor. E fica empacado numa coisa ruim, né? Então, acho que isso que é uma coisa importante, né, do superdotado, ir se entendendo e achando uma forma de estar no mundo que não seja assim tão precavida, tão receosa, para deixar a vida fluir. As crises, né, a desintegração, que acaba sendo positivo depois lá, quando a coisa se reestrutura, né? Isso que eu ia falar, assim, eu percebo muito, passando um pouco dos relacionamentos amorosos para até amizades, né, que a Daphne estava falando. Por que a gente fala dos lutos das amizades? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira sendo amigo de alguém, né? Mais do que a gente teria num relacionamento amoroso. Aquilo termina como se fosse um divórcio, né? A gente perde uma referência importante. E o que eu vejo, assim, muitas pessoas me relatam que às vezes, tem aquele grupo de amigos da infância ou coisas assim, né? Pessoas que você convive há muito tempo. Que eles começam a se sentir mal e se sentirem culpados por não quererem mais estar com aquelas pessoas, né? Ou até quererem porque tem um carinho, né? Mas que eles não se identificam mais. E aí eu quero jogar para vocês, assim, o que fazer nessa situação? Por que isso está acontecendo com essa pessoa? Né? E também, às vezes, por não estar 100% só num grupo, né? Se a gente pensar na característica da complexidade do superdotado, muitos superdotados precisam ter vários grupos de amigos, né? Porque eles têm vários interesses. Assim como é comum superdotado, às vezes, mudar de profissão várias vezes durante a vida, fazer várias graduações e por aí vai, né? Isso é uma característica do superdotado, que ele é muito buscador, ele abre muitas portas, ele dá conta de processar mais coisas ao mesmo tempo. E às vezes ele está participando de 3, 4 grupos, né, de amigos, cada um com mas ele não é só daquele, né? E também daí vem uma culpa, às vezes, nisso, né? Ou aqueles que estão lendo vários livros ao mesmo tempo e não terminam nenhum deles, e pensam que isso é um problema, né? Você não se pega numa coisa só. Não é um problema, é uma outra forma de ser. E não necessariamente é ruim, você está dando conta de suprir, né, as suas necessidades
E essa coisa de transitar entre grupos, se você está ali autêntico, verdadeiro, dando o melhor de si em cada um desses, não é uma questão. E se um livro, eu li a introdução, li as orelhas, li o último capítulo e já dei conta do que o livro estava me transmitindo, eu não preciso me obrigar a ler os outros capítulos, porque, né, talvez eu tenha outras coisas que eu esteja querendo fazer, né? Exato. Dentro disso, tem até um exemplo né, do que você estava perguntando ali também, de como que eu vejo isso na prática, né? Eu lembrei de uma pessoa que eu atendo, que ele tinha um grupo de amigos, né, que era muito pautado naquela integração primária do Dabrowski, que seria o quê, né? Que a pessoa que está muito ligada a valores sociais, assim, de status, né, de estar movendo as suas ações em função de valores ali que são bem da autossatisfação, de se sentir bem, né? Bem da coisa do status mesmo, status quo ali, né? Que existem algumas pessoas que elas, tipo, trabalham para ganhar dinheiro e elas estão felizes assim, né? Não é todo mundo que tem que sentir que tem uma grande missão assumida no mundo, né? Existem pessoas de todas as formas no mundo, né? Então, as pessoas que de repente têm um funcionamento mais dentro dessa integração primária, elas muitas vezes vão ter conversas, né? Que era o que esse meu pacientinho lá, cliente reclamava, que ele dizia assim, a gente se reúne para ficar falando de carro, né? A gente se reúne para ficar falando de coisas fúteis, assim, né? Do dinheiro, e daí o outro fica competindo para ver quem que ganha mais dinheiro, e daí fica todo mundo querendo dizer quem sabe mais. E para mim isso não faz sentido algum, né? Eu convivi com essas pessoas por 10 anos da minha vida, mas eu estou num momento de autodescoberta, de autoconhecimento, que eu quero conversar com pessoas que estão no mesmo momento que eu, né? E aí ele estava com muita dificuldade de colocar algumas coisas para organizar esses vínculos. E ele descobriu que ele tinha não que cortar essas pessoas da vida, mas talvez buscar outros grupos, que é o que a Simone estava falando, para alternar um pouco isso, para que ele desse conta desses assuntos que não eram tão interessantes, porque ele gostava dessas pessoas, né? Então, era um jeito de ele poder compensar os momentos que tinha lá que ficar conversando de coisa que não era muito útil para ele, mas que ele queria estar simplesmente ali, né? E, de repente, organizar os momentos que ele vai ter trocas significativas com outras pessoas para que estão, de repente, no momento de desintegração aí mais parecido com o dele, né? Até porque desenvolvimento pessoal faz com que a gente não julgue o outro, né? Então a gente não tá demonizando esse grupo que tá com esses interesses, ou, né? A gente tá entendendo que é um momento diferente. E é justamente isso, ele conseguiu, então, manejar isso, né? Até eu vou puxar aqui um comentário de alguém que pontuou, né? O quanto é difícil lidar com a superficialidade do mundo neurotípico. Mas, na verdade, a desintegração positiva, ela pode acontecer numa pessoa neurotípica também. E muitos superdotados não vão passar para estágios mais avançados do seu desenvolvimento pessoal. Quantos superdotados que a gente não pode pensar aí que tem uma facilidade, por exemplo, para fazer dinheiro e que usam isso como uma forma de autossatisfação e fica nisso, né? Como a Daphne falou, não busca um propósito maior por trás. E tá tudo bem, né? E aí a gente tem uma série de coisas, de personalidade, história de vida, que vão fazer com que essa pessoa chegue nesse ponto. Então, quando a gente fala da desintegração positiva, desenvolvimento pessoal, ele não tem a ver só com a superdotação. Por que a gente está puxando para a superdotação? Porque, como a Simone falou, né, existe uma característica que é uma sensibilidade maior e uma intensidade emocional maior. Então, quando eu estou diante de uma crise, essa crise pode se tornar insuportável. O que para outra pessoa talvez fosse uma crisezinha ali, né? Estou parando para pensar na minha vida. Para o superdotado, muitas vezes é um momento assim que realmente quebra a sua vida, né? Que é considerado depois uma mudança de página. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Faz sentido isso? Sim, Gi, quero puxar para um outro comentário que eu vi aqui. Que a Daphne falou do senso de missão assumida e alguém falou, nossa, mas isso é característica da superdotação? Sim, né? Não é o tema da live hoje, mas tem uma autora, Marielane Jacobsen, que fala de traços de superdotação, que são 3, intensidade, complexidade e o engajamento com a tarefa, vamos dizer assim. E ela também fala de algumas características do desenvolvimento avançado. Uma delas é esse senso de missão assumida, de quero fazer algo importante no mundo. E eu acho que só puxando, né, porque a gente está falando hoje aqui, quando eu falo como é importante o superdotado conhecer
tudo mais que vem nesse pacote, além da alta capacidade, lá, né, de uma habilidade para alguma coisa, é porque às vezes a pessoa está se recriminando por certas coisas, né? Porque vão pensar assim, tem uma natureza lá que está querendo fazer algo pelo mundo, mas e por que eu sou assim? De onde que veio isso, né? Por que eu não consigo ser menos? Por que tal coisa não me contenta? E por que eu quero agir, quero fazer alguma coisa? Por que eu vou lá levantar a bandeira né, contra a injustiça e coisa? E, na verdade, a hora que a pessoa descobre que isso tem a ver com essa condição, que esse organismo absurdamente inteligente, ele também tem outras coisas que são intensas e que acaba se envolvendo com esse tipo de questão, e que já tem muita gente que pensou sobre isso, escreveu sobre isso, discutiu e tudo mais. Ajuda, né? Faz um atalho aí. Não vamos inventar a roda de novo, vamos aproveitar as que já tem aí e adaptar para a gente, né? Então, sim, tem muitas questões que são do universo, né, da superdotação, que são muito comuns em todos os superdotados, e que é importante que os superdotados conheçam e tenham um espaço para discutir e ver como isso acontece na sua vida, para justamente ter mais ferramentas aí para lidar com esses fatos da vida que acontecem com todo mundo. Mas que às vezes para o superdotado fica meio desesperador, porque o que vem ali da sua própria natureza não é aquilo que está na cartilha do livro de autoajuda, best-seller, que funcionou para 80% da população, mas às vezes para o superdotado funciona de outra forma, vamos pensar assim, né? Com certeza. Vou puxar outra coisa aqui. Alguém perguntou, né? E para quem tudo é propósito? Aí a gente tem que ficar de olho. Se a gente não tá no modelo de auto-sacrifício quando a gente tá se relacionando com, não só com as pessoas, mas com as coisas que a gente faz, né? Será que eu tô entendendo que o meu propósito no mundo é só servir aos outros? E o que é o auto-sacrifício? É quando a gente dá para as pessoas o que a gente não tem, né? O nosso tempo, a nossa energia. Então, um relacionamento, ele tem que ser recíproco. E não que ele vai ser 50% o tempo todo, né? Muitos momentos, qualquer pessoa que já teve um relacionamento, seja qual for, vai saber, né? Que muitos momentos a gente tá lá dando 80%, a pessoa tá recebendo, né? Isso faz parte da dinâmica. Mas o que eu quero dizer com reciprocidade é que deve existir, da mesma forma que você tem essa preocupação de suprir as necessidades dessa pessoa, a pessoa também tem essa preocupação com você, né? E quando a gente se coloca num momento assim de tudo ser um propósito e de tudo a gente servir aos outros ou fazer, né, projetos que têm essa intenção, a gente entra nesse mecanismo que não é de generosidade, é de auto-sacrifício. São duas coisas diferentes, né? Uhum. Fazendo um link com o autossacrifício, Gil, alguém comentou aqui que está sabendo da superdotação por causa do filho. Acontece muito isso, né? E muitos pais tendem a priorizar o filho, né? Ah, então o filho, né? Mas o que eu percebo que, às vezes, o pai querer dar para o filho o que não fez para si também é complicado, né? Uhum. Esse ano teve mais de uma situação, assim, de mãe que entrou em contato comigo. Olha, tá um caos, filha, isso, aquilo, que eu não tô podendo, né, pagar terapia para todo mundo da família. O que é mais importante? Eu falei, mais importante é que você esteja bem. Você estando bem, automaticamente, tua filha já vai ficar mais tranquila, você já vai saber lidar, você vai dar um exemplo, você vai ser um modelo, né? Então, eu acho, assim, muitos pais se descobrem superdotados depois que descobriram a superdotação dos filhos, mas eu acho muito importante essa responsabilidade como adulto da gente se trabalhar, da gente dar conta e ser um modelo e um exemplo, né? E esses filhos já vão crescer, em vez de, às vezes, investir tudo no filho, mas eu tô lá estrupiado, passando fome e dando o único sanduichinho que eu tenho pro outro, assim, né? Não é um exemplo muito bacana da gente passar, né, para as crianças. Eu acho que uma coisa de estar íntegro e começar, olha só, assim funciona, olha só que legal, faz desse jeito. Eu acho que funciona de uma forma bem mais tranquila, sabe? Com certeza. É aquela coisa de botar a máscara de oxigênio primeiro em você para depois colocar no outro. E até eu coloquei, eu tô vendo aqui, né? A Anne colocou essa questão de contar para os amigos sobre a superdotação, né? Interessante, porque muitas pessoas têm trazido isso para mim no consultório, inclusive, né? Da dificuldade de falar disso em grupos antigos de amigos e de relações antigas, e às vezes até com familiares.
E isso também requer uma desintegração, se a gente for ver, de um jeito que a pessoa tinha uma visão sobre você e o jeito que você tem uma visão sobre você, né? Quando vem um relatório, um laudo falando, de repente, de uma neurodivergência para uma pessoa que já é adulta, que já, de repente, tem toda uma história, que às vezes já está aposentada até, né? Isso mexe muito, né? E às vezes pode ajudar a explicar muitas coisas, mas para algumas pessoas isso que não tem conhecimento sobre as altas habilidades, isso pode ser, meu Deus, mas quem é você então? Né? Então é interessante porque essa atualização, quanto mais a gente se descobre, quanto mais a gente se conhece, a gente vai se atualizando e às vezes tem partes do nosso eu que fica obsoleto ali. E ao mesmo tempo ele continua vinculado com pessoas que às vezes estão vinculadas com esse eu que está obsoleto dentro da gente. Então, quanto às vezes a gente também tem que atualizar quem a gente é para o outro e o outro poder atualizar quem ele é para a gente, como se fosse uma atenção plena na relação, né? Porque às vezes a gente fica vinculado com o eu antigo, projetando coisas ali que não existem mais naquela pessoa, né? Exato. E sem contar que existe um estereótipo do que é ser o superdotado, né? Que é essa genialidade, que é essa coisa, né? Então talvez o outro vai olhar para você e vai falar, nossa, mas eu não tô vendo Einstein aí, mas não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com essa sensibilidade, tem a ver com essa intensidade, com uma complexidade, Uma com uma liderança. determinação de coisas, né? Exato. A Simo sempre fala, né? Quando os pacientes falam para ela assim, eu não sou superdotado porque eu sou esforçado. Isso é uma característica da superdotação, né? Sim. Então, quanto dentro dos relacionamentos, você entender quem você é para você poder explicar para o outro é importante, né? E aí entra essa questão do autoconhecimento. Né? E acho que nessas transformações todas que as pessoas passam na vida, até se a gente parar e olhar para o nosso organismo agora, né? Se eu pensar a nível celular, quantas células existem em mim desde que eu nasci? Muitas já morreu, já se renovou, já, né? Mas tem algo que persiste, vamos pensar assim. Tem uma Simone que persiste, tem coisas que vão mudando, se alterando ao longo da vida. Então, eu acho que tem, né? Existem vínculos que a gente cria a partir de algo que é daquele momento que depois já não vai existir. Mas existe aquela pessoa que a gente vai se transformando, mas o vínculo é uma coisa mais de alma, mais genuína, mais de uma essência. E essa vai ser a mesma de bebezinho até, né, o fim da vida. Então, esse tipo de vínculo, e as pessoas estão falando muito de família também, né? A família também, a gente às vezes vive luto, não necessariamente de um familiar que morreu, mas às vezes de um familiar de quem a gente esteve muito próximo e que de repente a gente percebe que não tem mais sentido e cada um vai seguindo um pouco mais o seu caminho. Um tem uma visão de mundo, outro vai mais para um outro lado e tá tudo bem, né? A gente não tá grudado no outro só porque nasceu na mesma família. Ou às vezes até pessoas, né? Tem casos muito lindos assim, de pessoas que tiveram muito conflito, às vezes com pai, com mãe, na infância, na adolescência, e depois adulto, né? Todos se transformaram, começa a ver de uma outra forma, né? Mas eu acho que quando a gente fala na psicologia analítica de self, a gente está falando disso que é muito profundo e muito verdadeiro em cada um. E a gente tem pessoas muito queridas que olham para nossa alma e gostam dela. E daí a gente pode virar 180 graus, virar cambalhota, né? Fazer 1000 mudanças na vida e o vínculo vai estar sempre ali, vamos pensar, né? Exato. Estavam perguntando aqui qual que é a terceira característica, né? Que a gente falou da intensidade, a complexidade. A terceira característica é a determinação, é esse esforço acima da média, né? Que o superdotado vai fazer. O engajamento, né? Às vezes, quando tá ali motivado nessa área de interesse, é obstinado. Parece até que é uma força maior que te leva de arrasto, se não consegue não se interessar por aquilo, né? Vamos puxar isso para a inteligência intrapessoal. Às vezes, né, uma coisa que a gente fala muito lá no grupo de adultos é o quanto a gente tá olhando para os relacionamentos, não para a pessoa que a gente está de fato olhando, mas para o potencial que essa pessoa tem. E uma vontade enorme de fazer com que esse potencial se realize, né? Então a gente pega a nossa inteligência intrapessoal e a gente tenta colocar ela goela abaixo do outro. Fale um pouquinho sobre isso, meninas. O que vocês pensam assim, sobre esse mecanismo
de relacionamento na superdotação, que é tão comum, né? Assim, né? Veja só, se eu consigo, todo mundo tem que conseguir. Se o outro não tá fazendo, o outro é preguiçoso, né? Não, peraí, você tem um nível de engajamento diferente, nem todo mundo tá afim de ter essa trabalheira para se transformar tanto assim, né? Não, e assim, né? Eu acho que às vezes eu vejo também um movimento de, às vezes, a pessoa ser muito eficiente e ela não dá nem espaço para o outro, né, da relação, que às vezes até é superdotado também, mas tem um perfil um pouco mais passivo em algumas coisas, assim, né? E ela atropela igual um trator daí, né? Porque ela tá ali querendo controlar tudo, antecipar tudo e organizar tudo, e as funções executivas dela são maravilhosas, e de repente, né? O outro, às vezes, também é superdotado, mas não tem a função executiva tão boa. E aí, meu Deus do céu, e daí parece que ninguém faz sentido na sua vida, porque ninguém faz as coisas como você faria. E isso dá uma solidão existencial gigante, às vezes, para as pessoas, né? Porque como é que eu vou achar parceiro de trabalho? Como é que eu vou achar parceiro amoroso? Como é que eu vou achar pessoas, né, tipo amigos, porque ninguém me acompanha, porque nada faz sentido, e ai, né? Então, assim, às vezes é esse cuidado que a gente tem e as dicas que a gente dá no grupo de adultos são bem nesse sentido, para como que a gente faz para manejar essa intensidade, essa determinação, né, tudo isso nas relações. Para que a gente possa estar sem se apertar demais, sem se atropelar e sem atropelar o outro, né? Achando um jeito da relação pulsar. Porque senão a gente acaba. É igual matar uma plantinha porque você pôs água demais. Né? Não dá para pôr água de menos nem água de mais. Tem que pôr na justa medida. Então, a relação é sobre isso. É sobre a gente entender a pulsação dela. Né? E muitas vezes cuidar disso. Porque às vezes as pessoas chegam assim, que nem a Anne tá falando ali, né? Outras pessoas, tipo, gente, parece que eu nunca vou achar ninguém que faça sentido comigo. Mas também não é assim, né? Existem muitas pessoas que a gente conhece que têm altas habilidades, que estão casadas e tá tudo bem, né? E o que que faz, então, com que isso dê certo? Muitas vezes esse autoconhecimento para também olhar para como que você usa os seus limites, como você atrai relações saudáveis ou não, né? Como que o teu histórico de vínculo, né? O teu estilo de vínculo, o teu estilo de apego, como que isso se estabeleceu no seu corpo, o que que o teu corpo diz e como que o teu corpo vincula, né, com as pessoas, para que você possa entender isso nessa dinâmica e realmente atrair as pessoas que vão respeitar o seu jeito, que você pode respeitar o jeito delas também, né? Que pode ter uma troca em algum nível. Se a gente se vê em relações que repetem padrões, sejam elas amorosas ou amizades, né? Não é o outro que tá com uma questão, é a gente que precisa olhar para o que a gente está buscando nessas relações, né? Então, eu acho que é um pouco também da gente parar de se olhar como alecrim dourado, né? Nossa, olha, eu faço tanto pelo outro e ninguém faz por mim. É isso que a Daphne falou. Será que eu tô dando espaço para o outro fazer por mim, né? Será que esse outro é tão errado na forma como ele tá agindo? Ou será que eu também não tenho uma parcela nisso? Né? Então, não se trata de botar a culpa no outro ou botar a culpa em você mesmo, mas de olhar para a situação e realmente ver o que tá acontecendo ali que eu posso fazer para mudar. Né? E sim, se eu tô tendo vínculos que não são saudáveis para mim, então eu vou entender quais são os vínculos que são, que tipo de pessoas, que tipo de coisas que eu tô buscando, quais são os valores que eu busco, né? Mas exige abrir mão de outras coisas. E nessa montanha russa que o superdotado vive, né? Às vezes é o contrário, né? Alguém comentou ali, sim, é muito pertinente esse comentário. E quando tá tudo estável, tranquilo, tô aqui, ai, finalmente ficou em paz, e o outro muda, né? Porque o superdotado também sofre muito com mudanças, vamos pensar. A Daphne fala muito, inclusive no grupo, né? Traz essa questão de um sistema nervoso autônomo que geralmente está mais nesse modo alerta, luta, fuga, congelamento, porque esse mundo está sempre, né, me trazendo ameaças, eu estou percebendo muito e estou muito sempre vendo perigo em tudo, né? Então, essa dificuldade, às vezes, quando a mudança é imposta, porque o outro resolveu mudar, ou por alguma situação aí, né, da vida, do país, do trabalho, ficam toda hora não deixa a gente se acomodar e ficar tranquilo, né? Porque coisas que às vezes são tranquilas para as pessoas em geral, para o superdotado aquilo já ativa um modo de alerta, de estresse, de ansiedade. Então, às vezes, de como achar formas de se sentir mais tranquilo e confiante nesse mundo que está toda hora mudando,
Eu tô lembrando de paciente minha que fala, Simone, eu odeio, por que que as coisas envelhecem? Por que que elas estragam? Por que que elas mudam? Por que que não dá para ficar tudo igual, né? Se ela estiver me assistindo, ela vai lembrar, né? Mas é porque, vamos pensar assim, impacta muito mais o superdotado, esse tipo de situação, às vezes, do que uma pessoa que não tem esse sistema nervoso tão no modo alerta, assim, né? Uhum. Que daí já acaba respondendo um pouco a pergunta da Eliana ali, né? Da rigidez cognitiva. A rigidez cognitiva é uma resposta, inclusive, do sistema nervoso autônomo, né? Num nível bem biológico, se a gente for pensar. Porque é esse corpo que ele está tentando manter as coisas de uma forma previsível. O cérebro é uma máquina de previsibilidade, é exatamente essa a definição dele, né? Então, para uma pessoa que tem um cérebro muito imaginativo, com uma sobrecitabilidade imaginativa lá que o Dabrowski fala, que imagina como que tudo deveria ser, né? Ele vai querer manter como ele está imaginando, ele vai querer que as coisas aconteçam como ele pensou. Ele não quer lidar com a frustração, ele não quer que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Então ele tenta controlar tudo, né? E aí as pessoas não agem como ele queria. Né? Então, essa rigidez cognitiva é uma resposta a esse corpo tão sensível, que projeta tanta coisa, que gostaria que as pessoas e o mundo e a justiça e a sociedade, todo mundo funcionasse de um jeito específico e, de repente, não acontece assim. Né? E cada vez mais, assim, eu tenho estudado muito a psicologia positiva, por causa da Carol, né, que é outra pessoa que sempre faz lives aqui comigo. E o quanto eles trazem esse conceito de flexibilidade cognitiva como a única forma que a gente tem de ser feliz. Né? Não a única forma, sim. Porque justamente a gente não consegue controlar tudo, né? A gente precisa entender que o mundo está mudando, que as pessoas vão mudar e a gente não tem poder sobre isso, né? E a gente precisa, inclusive, respeitar o processo dos outros nesse sentido. Então, quando a gente adquire esse olhar mais flexível sobre o mundo, de que sim, as coisas vão mudar, acho que a única constante no mundo é a mudança, a gente consegue viver a vida de uma forma mais leve. E também trazer essa autorresponsabilidade para a nossa felicidade. Não colocar no outro a responsabilidade de me fazer feliz, de suprir todas as necessidades, de entender o que eu estou pensando magicamente, né? E sim entender que eu tenho o meu papel nessa relação, né? De fazer isso acontecer. Se eu não estou sentindo que as minhas necessidades estão sendo supridas, será que eu estou falando o que eu preciso? Né? Porque muitas vezes o que é óbvio para você não vai ser óbvio para o teu parceiro, para o teu amigo, né? Porque essa pessoa tem necessidades diferentes. Então a gente tem essa realidade. Será que eu sei o que eu preciso, né? Às vezes eu não sei o que eu preciso, eu só sei que não tá bom e tô reclamando do outro. Peraí. Tô cobrando do outro. Exatamente. E até isso do será que o outro vai gostar de mim, não sei o quê, né? E todas essas coisas que às vezes vêm, que são de momentos de desintegração mais iniciais ali, né? Porque a desintegração mais avançada, que o Dabrowski fala, é justamente dessa capacidade de conseguir se descolar de conceitos, de valores sociais muito rígidos, de dogmas, né? Porque, na verdade, você entende tão bem quem você é que você consegue ser autônomo nessas questões também. Então, o quanto você conhecer quem você é e aprender a gostar desse jeito, libera o outro de ter que gostar de você. Né? Porque você tá feliz sendo você. Você tá em paz sendo você. Então, se o outro não gostar, isso não é um grande problema, uma grande ofensa, uma grande tempestade. Tipo, é só, sei lá, a opinião do outro. Respeita, tá? Tudo bem, mas você pode gostar de você. Você não precisa dele para gostar de você. Né? Porque você já tá num nível de desenvolvimento que às vezes você consegue não ter esse espelhamento para existir. Você consegue existir além do espelhamento do outro, né? Então, acho que esse é um jeito também de poder lidar e poder pensar que é possível viver assim. Mas isso requer um trabalhinho aí interno de autorresponsabilidade, né? De autoconhecimento, de aprender a conhecer cada aresta ali, cada cantinho do teu ser ali, né? Para poder lidar com você de um jeito mais leve, né? E puxando esse gancho, não posso deixar de falar que a gente também quer convidar aí quem está nos ouvindo que porventura não tenha feito ainda o grupo de adultos, né? Que a gente fala sobre essas questões de relacionamento, de autorregulação, né? O autoconhecimento, claro, a partir do viés da superdotação, né? Então, meninas, contem um pouquinho aí do que vocês vão explorar aí no grupo comigo esse semestre, né? Como que vai ser o nosso projeto, que temos algumas mudanças.
a gente fala, né, da questão de relacionamento, tem muitas coisas que a gente só vivencia, experiencia e acontece de fato na hora que eu estou... O ser humano é gregário, então na hora que eu estou me relacionando com alguém. No plano das ideias, eu imagino um mundo lindo, eu imagino que vai ser assim, vai ser assado, mas daí na hora que eu tô ali com o outro, né, convivendo, eu já deixei de ser aquela pessoa que orquestra 100% a situação. O fator inesperado vai vir, coisas que eu eu vou ter que estar lidando e negociando, né? Essa arte de negociar e de estar se adaptando e vivendo aí com um outro que também é um outro mundo, né? E eu acho muito interessante, né? Porque a gente sempre fala assim, né? Grupo de discussão orientada, grupo de adultos, né? E tem gente que fica imaginando uma aula expositiva ou que fica imaginando outras coisas. E o que a gente percebeu, porque, claro, né, a Cognos tem o trabalho, né, para crianças, para adolescentes, outros trabalhos que vocês desenvolvem para pais e tudo, mas no grupo de adultos a gente faz com uma proposta diferente justamente por causa disso. Porque muitas coisas é na hora que eu estou junto com o outro, me posicionando, trocando, ouvindo, pensando, raciocinando em cima, que eu vou percebendo que eu consigo lidar e que eu consigo ter ideias, eu consigo saber como é que faz. Então, eu entendo o grupo de discussão, né, para adultos como um grande brainstorming que é feito. E o fato de eu estar ali no momento participando daquele brainstorm vai permitir que eu tenha ideias, insights que eu jamais teria numa terapia individual ou, às vezes, numa aula expositiva, né? A gente teria condição de passar os 8 encontros do grupo, 2 horas por encontro, falando, né? Só de superdotação não ia faltar conteúdo. Mas a gente percebe que o mais importante é justamente nos momentos dos encontros incentivar que as pessoas participem dessa discussão e vão construindo como que vai funcionar cada um para si, assim. Então, a gente quer realmente incentivar que as pessoas se tornem autônomas e capazes de raciocinar sobre as questões da própria vida, a partir de um conhecimento que a gente traz, né? A gente tem texto escrito para ler antes, apostila e tudo mais, mas que as pessoas consigam pegar todo esse conteúdo e realmente aplicar nas suas questões. E isso, né, nesse brainstorming, nessa troca de ideia, que dá uma trabalheira para a gente, seria mais fácil gravar uma aula. Né? Nós três trabalhamos muito, não é à toa que a gente está em 3 ali, acompanhando e conduzindo essa discussão e pensando muito, mas a gente percebe que essa trabalheira vale a pena porque acaba surtindo muito mais efeito nessa questão da pessoa ir entendendo como que faz. A ideia é que o grupo seja um início ali de algo que a pessoa vai poder aplicar na sua vida dali para diante, vamos pensar assim. Isso aí. E assim, né, outras coisas, né, do que a gente vai abordar no grupo e coisas que a gente tem estudado, né? Eu depois da pandemia, fiquei enlouquecida para estudar imunologia, gente. E aí eu comecei a correlacionar muitas coisas, né, e achar muito material sobre isso. Eu vi que algumas pessoas falaram ali sobre fibromialgia, né? São coisas que a gente vê muito na clínica, principalmente depois desse momento de estresse que a gente teve na pandemia. Começou a pipocar um monte de coisa. Então, assim, eu abordo bastante essa parte de sistema nervoso autônomo, né? Falo bastante de autorregulação. E até a gente traz a questão dos perfis sensoriais, a gente fala um pouco dessa questão sensorial, de como regular isso. A gente vai adicionar nesse grupo novo, inclusive, né, dicas de sobrevivência para os nossos perfis sensoriais. Então, a gente vai deixar mais prático ainda do que a gente sempre fez, né? A gente está reformulando a apostila aí. Para quem já participou, não tem nada a ver contigo, quase mais, né? Da primeira que a gente fez para agora, eu acho que não é nem a mesma, né? Porque a ideia é a gente poder trazer cada vez mais conteúdos atuais que integrem essa questão do psiconeuroimunoendocrinologia, né? Da questão de como que esse corpo responde ao ambiente, né? De toda a dinâmica do que é viver num corpo com altas habilidades. Porque é para isso que a gente está fazendo o grupo, principalmente, para ajudar as pessoas a sobreviverem a essa intensidade, essa sensibilidade e ajudarem, né? Esse corpo a ser mais respeitado, né? Uma coisa que as meninas falam muito também é sobre essa dinâmica de entender sobre o tempo, né? O tempo interno, como se cuidar dessa rotina, conhecer de verdade tudo isso
que faz parte das características que não tem a ver só com QI, isso daí é só pontinha da pontinha da pontinha, porque tem um monte, né? Tem um monte de conhecimento muito vasto. Cada vez mais a gente tem aí conteúdos que trazem essa vastidão de informação e a gente tem trazido cada vez mais as coisas mais atuais que a gente tem encontrado para realmente dar ferramenta para as pessoas, né? E mais uma coisa que não tem nada a ver com o tema da live hoje, eu falo sobre Jung, psicologia analítica e superdotação. O Jung, ele fala na autobiografia dele, de situações da vida escolar dele, ele certamente era superdotado. E para quem entende, já viu um pouquinho, né, daquela questão do processo de individuação que o Jung propôs, né, da psicologia analítica, foi algo que ele propôs justamente para alguns pacientes que eram geralmente muito inteligentes, muito profundos, e que aquela proposta tradicional de uma psicologia que a pessoa se adapta ao mundo era uma violência para esses pacientes. Então, eu vou também trazer muito da psicologia analítica, do Jung, de superdotação, como foi superdotação para o Jung, como a proposta da psicologia analítica se encaixa muito das necessidades do superdotado, e essa importância, né, da imaginação, do pensamento simbólico, de sonhos, de criatividade. Então, só que não tem a ver com o tema de hoje, mas isso também é algo que eu trago no grupo, que eu acho que é muito importante, porque eu acho que o superdotado sofre muito quando existem pessoas da área como é que a gente fala? De ciências humanas ou da área da saúde, que pensa muito só assim, que tipo assim, ah, não, se não tá na média, tá errado. Não necessariamente. Se não tá na média, precisa de uma atenção diferenciada. São outras necessidades, mas a gente precisa contemplar, né? Perfeito. Perfeito. Então, fica o nosso convite aí para quem não fez a sua inscrição. Ainda tem algumas vagas, gente. Então, corre de verdade, porque a gente vai fechar esse grupo agora. Então, assim, se você quer participar nesse semestre, só vai ter agora em agosto. O próximo é só ano que vem. Então, não deixe de participar. E temos aí alguns ex-alunos falando aí sobre o grupo. É um grupo que a gente, como a Simone falou, né, preza muito pela interação entre vocês. Então, a gente faz o grupo do WhatsApp para vocês terem contato. E agora vamos fazer o primeiro encontro presencial de todos os grupos. Então, com certeza vocês vão fazer aí muitas amizades, já surgiram até relacionamentos amorosos desse grupo. já teve de tudo. Então, gente, fica o nosso convite. Agradecemos a todos que participaram hoje. A live vai ficar gravada nos nossos perfis. Então, quem, né, perdeu aí um pedacinho vai poder ver depois. Tá bom? Tem um minutinho só para esclarecer uma dúvida. Mas ainda na live aqui, tem gente perguntando, dizendo que precisa fazer a avaliação antes de participar. Não necessariamente. Se a pessoa já super se identificou, ela pode aproveitar o grupo e até durante o grupo ter mais embasamento e se entender melhor para daí engatar numa avaliação. Tem gente perguntando se 15 anos é uma idade para o grupo. Não. E para isso tem o trabalho de adolescentes. E o pessoal está perguntando onde que acha informação sobre os grupos da Cognos. Entra lá no Instagram da Cognos, no link que tem lá no perfil, e tem todos eles listadinhos, informações e tudo mais, inclusive sobre o que vai ser abordado em cada grupo. Alguém estava perguntando de função executiva e tudo, se cairia no grupo de adultos superdotados. A gente não fala especificamente disso, mas eu vou dizer que isso permeia muito das questões que a gente vai trazer, né? Eu acho que não, acaba sendo contemplado, ou pelo menos a pessoa já vai ter algumas portinhas de por onde ela pode ir para buscar o que ela está precisando daí. Até às vezes acontece de ter pessoas com dupla excepcionalidade e tudo mais, a gente não vai focar na dupla excepcionalidade em si, a gente sempre vai focar na superdotação, mas ao mesmo tempo a gente vai falar de funções executivas de uma forma, né, assim, que das dúvidas que surgem a gente fala, mas realmente sempre com o viés da superdotação mesmo, se a pessoa tem uma dupla excepcionalidade, porque o nosso foco maior é para abarcar todo mundo que está buscando essa informação, né, no grupo, então é isso aí. É aí, gente. Então, agradecemos a todos que estão aí com a gente nesse sextou. Esperamos vocês no grupo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com nós três pelo Instagram. Tá bom? Perfeito. Beijão para todos e até a próxima. Beijo.